Olá, o meu nome é Rafaela Mendes. Guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos a mais um episódio, o nosso segundo episódio de podcast e hoje com um tema maravilhoso, vidas passadas. É um tema que vocês me pediram bastante e que gostam também muito que eu falo na minha página, então aqui estamos nós para falar então sobre as nossas vidas passadas. Eu também abri uma caixinha na minha página no Instagram para que vocês me mandassem assim as vossas principais dúvidas, quais são aquelas coisas que vocês têm assim mais curiosidade, mais interesse sobre vidas passadas, para eu também poder mais ou menos direcionar o assunto que eu ia falar, porque é um tema muito extenso, é um tema que tem muita coisa para se falar. E, portanto, tendo assim mais ou menos uma noção sobre quais eram as vossas maiores curiosidades, dava-me a mim uma forma mais fácil então de saber o que é que eu iria trazer neste episódio. Não quer dizer que depois noutros não falemos um bocadinho mais, até mais a fundo ou sobre outros temas, mas assim para introduzir, até mesmo para quem não conheça muito sobre vidas passadas, também ser um episódio um bocadinho mais fácil, digamos assim, para ter certa introdução e ser mais fácil compreender para quem não saiba ou não está muito a par sobre este tema. Antes de nós começarmos, eu quero muito agradecer-vos o vosso feedback do nosso primeiro episódio. Foi super bonito, as vossas partilhas, o amor que vocês me enviaram. Aliás, o podcast já tinha saído mais ou menos há uma semana e vocês continuavam a enviar o vosso amor, o vosso carinho, a vossa força. E é tão bonito sentir esse suporte que é algo mútuo, não é? Eu sinto que eu trago este suporte também para vocês, mas vocês também me dão muito suporte, muita inspiração, muitas ideias, muita força. Então, que comunidade linda de almas livres que temos aqui, apoiar-nos umas às outras e enviar tanto amor, isso é tão bonito. E realmente, quando nós estamos a começar uma coisa nova, sentir este apoio, esta força, é meio caminho andado, não é? Para dar ainda mais motivação e inspiração de continuar. E fiquei assim super ansiosa de gravar este segundo episódio porque estava a receber as vossas partilhas e fiz muita companhia a muitas de vocês no carro, que maravilha, eu sabia, eu sabia, por isso é que eu incluí lá, ia ser uma companhia para vocês no carro. Também algumas de vocês que estavam a arrumar a casa, que me ouviram, olhem, muito grata mesmo. O meu público é maioritariamente mulheres, também tive alguns homens a assistir, mas é mais mulheres. No entanto, quero agradecer de igual forma a todos vocês por estarem desse lado. E hoje vamos então falar sobre vidas passadas. Eu já falei num episódio da Catarina, não sei se vocês conhecem, ela chama-se Catarina Pinto Fuzeta, ela também tem um podcast aqui no YouTube e eu uma vez fui falar a um episódio dela sobre vidas passadas e, portanto, se também quiserem ouvir, porque é assim uma conversa entre duas, não é? Também pode ser uma coisa que vocês acabem por gostar e também saber um bocadinho mais. No entanto, eu peguei assim em algumas das vossas respostas, das vossas maiores dúvidas, maiores curiosidades, e até estou a olhar para aqui, se às vezes me virem olhar para aqui, está aqui o meu caderninho com os tópicos todos, para não me esquecer de saltar assim nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade e conseguir então responder à maior parte das vossas perguntas. Então, vidas passadas, é assim, este tema tem o meu coração. E eu acho que é um tema que surge sempre muita curiosidade, porque nós, lá está, é sempre curioso, não é? Nós ouvirmos alguém dizer, eu em vidas passadas fiz isto, eu em vidas passadas fui aquilo. E é sempre um tema que suscita interesse, curiosidade, desperta ali qualquer coisa, não é? De nós querermos saber, meu Deus, como é que este mundo funciona, como é que é possível. E podemos até entrar aqui já para a primeira pergunta que me foi feita, que foi realmente se todos temos uma vida passada. É sim, eu acredito que sim, eu acredito que todos nós temos vidas passadas. Claro que eu sei que não é toda a gente que acredita nesta parte da espiritualidade, das regressões, das reencarnações.
Então, eu sei que há pessoas que não acreditam e está tudo certo, nós não temos de ter todos a mesma verdade, não temos de ter todos a mesma visão, e está tudo bem, não é? Uma pessoa acredita mais naquilo, outra acredita mais noutras coisas. Eu acredito realmente em vidas passadas. Não é possível sabermos quantas ao certo, portanto, porque já me perguntaram isso. Rafaela, quantas vidas é que achas que eu tenho? Olha, achas que há alguma coisa que nos faça saber quantas vidas ao todo eu já vivi? Isso não é algo que se possa saber, nem que se sabe, mas aqui entramos logo num tópico que eu acho importante, que é nós conseguimos mais ou menos, através da época que nos é passada, das sessões que são feitas, nós vamos conseguindo mais ou menos entender, ok, esta pessoa é uma alma velha ou esta pessoa é uma alma nova, então mais ou menos nós conseguimos assim perceber se uma pessoa que é alma nova não viveu tantas vidas ainda, não é? Uma pessoa que seja uma alma velha já viveu muitas e muitas vidas. Fazendo já assim uma explicação, que é algo que eu explico também um bocadinho mais a fundo, quem já fez consultas de vidas passadas comigo sabe que é algo que eu explico assim muito a fundo, todos os detalhes, todos os pormenores, porque não é? Quem vai fazer essas consultas também é muito importante saber ainda mais detalhes, mas basicamente as almas novas são almas que não vêm de muitas vidas. São almas assim que às vezes, e claro que eu vou estar aqui a falar de uma forma muito geral e um bocadinho superficial também, porque há outras coisas, mas uma coisa que caracteriza muito uma alma nova são geralmente almas que nós olhamos para a pessoa e se calhar a pessoa já tem, sei lá, 40 anos, 30 ou o que seja, e a gente pensa, aquela pessoa é tão infantil, não é? Já tinha idade para ter juízo, já tinha idade para ver as coisas de uma outra forma. São almas também que têm atitudes um pouco mais infantis ou atitudes que às vezes nós podemos olhar, outras pessoas podem olhar e pensar, meu Deus, porque é que esta pessoa fez assim? Eu nunca na vida faria isto. Que imaturidade, que irresponsabilidade. Não tem só a ver com a irresponsabilidade, mas essa é uma das características, portanto, são almas às vezes que não são tão maduras e pode haver às vezes certos choques. Aliás, é muito comum uma alma velha ser posta na vida de uma alma nova, porque o propósito da alma velha é fazer amadurecer a alma nova, portanto é muito comum sim, e geralmente eu também acredito, não algo que eu alguma vez tenha lido, mas eu acredito que a alma nova também tem um propósito de uma alma velha, que é um pouco trazer este lado não da imaturidade, mas da leveza, da brincadeira, porque também são pessoas que brincam muito, enfim, tem assim várias características. Já uma alma velha é uma alma mais madura. Geralmente também são aquelas pessoas em que, por exemplo, crianças, não é? Que nós às vezes ouvimos falar e dizemos: Uau, esta criança tem tanta maturidade, uau, esta criança fala tão bem, como é que ela sabe estas coisas, como é que ela já fala sobre estes temas? Portanto, isso é uma característica possível de alma velha, ter aqui um pouco mais de sabedoria ou já lidar com as coisas de uma forma mais madura que muitas vezes a sua idade. E por isso é que muitas das vezes diz que a idade está no espírito, não é? E não propriamente na idade em si. Pronto, esse pode ser um sim dos motivos da questão de alma velha e alma nova. Portanto, todos nós temos vidas passadas e não é possível saber um número, ou seja, não é possível eu dizer, olha, tu já viveste 100 vidas, tu já viveste 5 vidas, isso não é possível, mas mais ou menos conseguimos ter uma noção através de se a pessoa é uma alma velha ou uma alma nova. Depois, uma coisa também que é interessante, e já vamos falar um bocadinho sobre qual é o propósito também das consultas de vidas passadas, porque há um propósito, não é só a curiosidade de saber o que é que fomos, é giro, eu sei, mas eu não acredito que seja apenas esse ou esse o propósito. E uma pergunta que também me fizeram muito é: Rafaela, as pessoas com quem nós nos cruzamos nesta vida, há possibilidade de serem vidas passadas? Sim, tipo, sim, 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 sem dúvida alguma. As pessoas que cruzam connosco nesta vida vêm com o propósito já de trabalhar coisas que não foram trabalhadas em vidas passadas. Agora, depende qual é o tipo de relacionamento, que também foi uma pergunta feita por vocês. Então, não existe só relacionamentos kármicos, não é? Não existe só o relacionamento kármico, também existem as almas gêmeas, também existem as almas companheiras. E, por exemplo, almas kármicas. Antes de chegar a essa parte, desculpem, que eu antecipo-me, que eu adoro este tema e começo aqui, isto tem imensa coisa para falar, por isso é que eu quis também escrever tudo, que é para não prolongar muito, se eu depois vir que pode haver outras coisas interessantes e que vocês gostem, também fazemos aqui uma parte 2 num outro episódio, mas
Basicamente, as pessoas com quem tu cruzas nesta vida vêm de vidas passadas, sim, ok? Elas têm um propósito de cruzar na tua vida. Eu acredito que nada surge na nossa vida em vão. Aliás, há uma frase que eu adoro que é: nada da nossa vida é em vão, se não é bênção, é lição. E eu acredito que é exatamente como os relacionamentos: ou são uma bênção para nós, ou vão ser uma lição, não é? Então, a lição eu relaciono muito com as almas kármicas, os relacionamentos kármicos. Então, por exemplo, uma pessoa que me desafia, uma pessoa que às vezes eu tenho uma difícil relação, que é difícil falar com aquela pessoa, que é difícil lidar com ela por algum motivo, há conflito, geralmente são almas kármicas, são relacionamentos kármicos. Há um karma por detrás daquela relação que muito provavelmente inverteu, não é? O que aquela pessoa me faz nesta vida, se calhar eu noutra vida já lhe fiz a ela. Então a vida inverte essa mesma situação. Eu estou aqui a fazer posição com as mãos, portanto quem me está a ver em vídeo está a conseguir ver, quem está a ver em áudio espero que esteja a perceber, mas basicamente há uma inversão no papel daquelas duas pessoas. E uma vez houve uma pessoa que me disse numa consulta de vidas passadas: então o karma é como um castigo. E eu acho a palavra castigo um bocadinho forte. Eu não vejo como um castigo, eu vejo como uma aprendizagem. Então, não tem a ver com castigo. A espiritualidade não castiga, não tem muito a ver com isso. Eu acredito mesmo é que a espiritualidade percebe que nós não aprendemos aquilo em vidas passadas e, portanto, é hora de nós passarmos por aquela situação para amadurecermos. Não é? Porque, na verdade, eu digo muitas vezes isto em consultas, eu acredito que nós estamos aqui para ser felizes, mas também estamos aqui para evoluir e crescer com coisas que no passado nós não crescemos, não aprendemos, não amadurecemos, erramos também. Portanto, eu acredito que tem a ver com isso. Já, por exemplo, relacionamentos kármicos na vida amorosa são aqueles relacionamentos em que há uma atração às vezes muito grande. Claro que cada caso é um caso, eu não quero estar a dizer uma única verdade só de uma situação, porque depois cada caso é um caso, isto só depois com uma consulta, com uma leitura, que é mais fácil de nós ficarmos a saber especificamente para a tua energia o que aquela pessoa é, o que aquela pessoa fez. Portanto, não quero estar aqui a dar é isto e ponto, não, há mais coisas, mas geralmente, por exemplo, num relacionamento amoroso, é quando existe uma química forte, existe uma conexão, existe uma atração, mas parece que aquelas duas pessoas não se conseguem entender, parece que elas não conseguem estar juntas, não conseguem entrar num equilíbrio, num consenso, e muitas das vezes até podem ser relacionamentos em que estão juntos e depois acabam e depois voltam e depois ele volta a errar e aquela pessoa fica super triste, ele ou ela, não é? Erra e aquela pessoa fica super triste e não querem, mas depois já querem, então é um relacionamento kármico, existe realmente ali uma atração, existe uma coisa inexplicável, as pessoas até dizem: ela não estás a perceber, mas o nosso relacionamento é inexplicável, mas depois ele isto ou ela aquilo, então é realmente um relacionamento kármico, podemos estar a ver um relacionamento kármico. Depois, por exemplo, temos almas companheiras, não é? Relacionamentos de almas companheiras, que são almas que se acompanham muito nesta vida, que podem vir como irmãos, não é? Ou irmãs, ou até mesmo em relacionamentos amorosos, são realmente aquele tipo de casais que são muito tipo equipa, sabem? Na verdade, como deve ser, não é? Mas é diferente, é quase como onde aquela pessoa vai, o outro também vai, há um apoio muito forte, há uma irmandade também, parecendo que não muito forte, é muito engraçado. Há uma gêmea, não é? Aquela coisa, a nossa cara, metade, como se costuma dizer, há uma gêmea. É realmente uma conexão muito, muito, muito forte. Não, às vezes nem dá para explicar, são almas que já lidam com as coisas de uma forma um bocadinho diferente, já se conhecem melhor, portanto a relação nesta vida também há de ser um bocadinho melhor. Enfim, não entrando agora muito por aí, porque é um tema que tem muita, muita coisa para se falar, mas basicamente para vocês conseguirem compreender que sim, as pessoas que passam na nossa vida têm o propósito de haver alguma questão para resolver, tanto família como relacionamentos amorosos, amizades, eu acredito totalmente nisso. Um, e por isso, sim, respondendo aqui a uma das vossas perguntas, há uma grande possibilidade, sim, de pessoas que nós nos cruzamos nesta vida terem vindo connosco de vidas passadas. Agora, uma coisa que também foi muito perguntado: como saber o que eu fui em vidas passadas, não é? Tipo, como é que eu posso saber, como é que eu posso ter acesso às minhas vidas passadas? Olha, é assim, há várias formas de nós termos contacto com as nossas vidas passadas. Nós podemos fazer regressão de vidas passadas, nós podemos fazer hipnose, podemos fazer leitura, não é? Através de numerologia também.
O meu tipo de consulta de vidas passadas é mais dessa forma, ou seja, eu faço toda a vossa parte numerológica, complemento também com cartas relacionadas a vidas passadas e conecto-me com a vossa energia. Portanto, a minha forma de ler é esta, mas há quem faça assim regressões. Portanto, nós temos várias formas de saber. Eu, por acaso, tive acesso a vidas passadas com uma coisa que eu não conhecia, que é uma terapia chamada Acava. Eu não conhecia, eu só conheci no ano passado. Eu já vos vou falar assim um bocadinho sobre isso, porque também foi algo que vocês me pediram, que se eu sabia o que eu era de vidas passadas e se podia contar. Eu deixei esse tópico assim mais para o final, mas também é possível nessa terapia, digamos, ficarmos a saber o que é que fomos, mas eu já conto melhor um bocadinho sobre isso para não baralhar aqui muitas coisas. Mas basicamente sim, se nós fizermos regressão, se nós fizermos hipnose, é possível. Agora, um alerta que eu gosto sempre de falar sobre casos de regressão, de hipnose, tenham sempre muita atenção com quem fazem isso, ok? Porque tanto isso como qualquer outra terapia, não é? Reiki, tarô, o que quer que seja, não é? É sempre importante nós termos confiança ou sentirmos energia, sentirmos ali um match de energia entre nós e a pessoa que vai trabalhar a nossa energia, porque de facto isto é como tudo, não é? Não é dizer que vamos apanhar uma pessoa má entre aspas, mas isto é como tudo, é como há bons e maus cabeleireiros, há bons e maus restaurantes, não é? Pronto. E às vezes não tem só a ver com o facto de serem maus, às vezes simplesmente não faz sentido com a nossa energia e pode acabar por não termos ali a leitura que mais gostaríamos de ter, ou até mesmo de acontecer alguma coisa que não é muito vantajoso acontecer, não é? Porque a regressão, a hipnose são estados, não é? Totalmente é hipnose, nós estamos hipnotizados, estamos num estado vibracional muito elevado, portanto conseguimos estar a ver-nos, estamos a ser guiados por aquela pessoa, estamos a ser conduzidos por aquela pessoa consegue perfeitamente manipular a nossa mente, mas não vamos levar no sentido literal a palavra da manipulação, não propriamente no mau sentido, ok? Mas, por exemplo, é possível sim nós resgatarmos traumas desta vida que não sabemos porque é que os temos, que vêm de vidas passadas e que através de uma regressão ou de uma hipnose a pessoa que está a hipnotizar, a fazer esse trabalho, consegue detectar, porque nós vamos falando, não é? Nós vamos respondendo àquilo que vamos vendo e que a pessoa nos vai perguntando, e aquela pessoa consegue, por exemplo, dizer-nos que agora sempre que vires aquela situação ou sempre que passares por aquilo não vais ter mais medo. Então é quase como um reprogramar da nossa mente, e por isso é que eu digo que é necessário também ter cuidado com estas coisas, está bem? Porque é mesmo importante nós metermos com alguém que seja profissional da área, que seja realmente de confiança, que a gente sinta a energia daquela pessoa, que a gente sinta, não, é esta pessoa que eu quero. Não vamos fazer coisas como, não é esta pessoa que eu quero, mas pronto, aquela pessoa diz-me que ela é boa, portanto eu vou lá. Não, sintam mesmo a energia, porque é o que eu vos digo, isto vai haver também aqui uma reprogramação da mente e não podemos entregar a nossa mente a qualquer pessoa, não é? Ao fim e ao cabo é um bocadinho isto, quer dizer, eu vou estar hipnotizada, o que é que vão estar a fazer comigo? Pronto, isto não é obviamente para vos lançar o medo de todo, é só dizer que realmente, como tudo na vida, há experiências boas, há experiências menos boas, e para termos uma experiência boa disto é realmente importante nós sabermos a quem estamos a confiar a nossa energia, o nosso coração, a nossa mente, enfim, o nosso corpo, todas essas coisas. Portanto, essa é uma das maneiras sim de nós ficarmos a saber o que é que fomos em vidas passadas. E isto vem um bocadinho no segmento de outra pergunta que me fizeram, que foi: porquê que é tão doloroso a regressão, ou porquê que as leituras de vidas passadas são dolorosas? Olhem, doloroso eu acho uma palavra um bocadinho forte, mas eu percebo o que é que a pessoa quis perguntar também, o que é que a pessoa quis dizer com isto, mas é uma coisa que, reparem, eu acho que todo o processo de cura, de libertação, é um processo que tem que passar inevitavelmente por dor, não é? Nós vamos mexer em feridas, nós vamos tocar em coisas que são sensíveis para nós, então eu acredito que qualquer processo terapêutico, apesar de, lá está, não podemos considerar propriamente as vidas passadas como algo terapêutico, porque há muita coisa que não é testada pela ciência, a ciência não aprova propriamente, não confirma aquela situação, mas pronto, eu acredito que tudo o que seja para nos ajudar, eu vejo como uma forma de terapia, mas isto é a minha forma de ver, não é? Tudo o que me pode ajudar, tudo o que me ajuda no meu desenvolvimento pessoal, tudo aquilo que me ajuda a viver uma vida mais leve, a tornar-me uma pessoa melhor todos os dias, eu vejo como algo terapêutico para mim, não é? Por isso é que eu falo aqui um pouco nesta parte de terapia, mas cientificamente não é considerado uma terapia. No entanto,
Porquê que é doloroso? Porque há uma coisa que nós temos que entender, que é o nosso corpo é desta vida, mas a nossa alma, como se costuma dizer, é eterna, não é? A alma é eterna, a alma é para sempre, realmente é mesmo isto. Portanto, a nossa alma, o nosso espírito, ele já viveu todas as nossas vidas, não é? Ele já viveu as vidas passadas connosco, ele já passou e há de sempre passar pelas futuras que nós iremos viver. Portanto, a nossa alma acompanha-nos de vida para vida, o nosso corpo não. O nosso corpo é simplesmente desta vida, portanto, a nossa alma para reencarnar, não é, neste mundo, nesta vida, na Terra, precisava de um corpo e então é este o nosso corpo. Portanto, o corpo é apenas desta vida, mas nós vamos mudando de corpo de vida para vida e até mesmo de sexo, está bem? Isto porque eu já tenho algumas clientes ou alguns clientes que já conseguimos ver que em vidas passadas tinham o sexo oposto desta vida. Portanto, é possível sim nós trocarmos de sexo, ok? Por exemplo, eu numa vida passada ter sido um homem, há sim essa possibilidade. Também há a possibilidade, por exemplo, de numa vida passada a minha mãe desta vida ter sido minha filha em vidas passadas, portanto, trocarmos os papéis, isto também acontece bastante. E isto um pouco para explicar, portanto, que a alma é algo eterno e que vai viajar sempre de vida para vida connosco. O nosso corpo já não, o nosso corpo é desta vida e está só aqui para poder fazer com que a nossa alma viva então esta realidade, né? Nesta dimensão. Por isso é que se diz muitas das vezes que o corpo é o templo da alma, é realmente o que nos permite estar aqui, é a nossa casa, é a primeira casa da alma, é o nosso corpo, não é a nossa casa, não é o planeta Terra. Acredita-se que a nossa primeira casa é o nosso corpo e por isso é que é tão importante nós cuidarmos do nosso corpo, é tão importante nós cuidarmos da nossa espiritualidade, porque isto que nós temos aqui é necessário para estarmos aqui, não é? O nosso corpo, a nossa alma, a nossa saúde, seja ela qual for, seja emocional, mental, espiritual, física, é importante para estarmos aqui. E, portanto, não só uma área da saúde, mas todas, porque é todo o complemento que nos faz e permite estarmos a viver esta realidade. Portanto, isto só para explicar, não é? Porque é que se diz que é doloroso. Claro que quando nós estamos a ouvir uma vida passada nossa, ou estamos a ver uma vida passada nossa, temos acesso de alguma forma, é normal que a nossa mente não se lembre de nada daquilo, não é? O nosso corpo, nós não éramos aquela pessoa, portanto, nós não nos lembramos de nada. É normalíssimo eu estar nesta vida e dizer, eu não sei o que é que foi em vidas passadas. É normal, porque o meu corpo é só desta vida. Agora, a nossa alma não. A nossa alma tem memória, tem registros. Então, o que é que acontece? Por exemplo, acontece muito em consultas, minhas de vidas passadas, que quando fazem comigo as sessões, me partilham no final da consulta, até às vezes meio que a rir, já aconteceu algumas de vocês mandarem tipo um áudio ou partilharem comigo por escrito. Rafael, eu até me estou a sentir ridícula porque eu fartei-me de chorar de início ao fim a ouvir-te e no fim ao cabo eu não me lembro de nada, não sei o que é que eu vivi, mas eu ouvi aquilo e deu-me vontade de chorar. Porque o que é que aconteceu aqui? O nosso corpo não se lembra de nada, mas a nossa alma reconheceu aquela verdade, a nossa alma lembrou-se daquela situação, foi quase como recordar, olha, isto aconteceu, nós efetivamente passámos por isto, porque é que nos haveria, não é, de mexer connosco? Para mexer teve que acontecer alguma coisa, não é? Não é por acaso que nós ouvimos alguma informação de vidas passadas e temos muita vontade de chorar. Por exemplo, eu quando já tive a fazer consultas de vidas passadas para mim, ou seja, não eu a fazer para mim, mas alguém a fazer para mim, eu tive acesso a uma vida passada minha em que eu vos posso dizer que eu chorei potes, tipo, eu chorei imenso e eu acho que só quem já passou por isto sabe e vai perceber o que eu vou dizer agora, porque é aquela coisa, é uma coisa que não se explica, sente-se, sabem? Eu não vos consigo dizer é doloroso por causa disto, porque a gente se lembra, não, a gente não se lembra de nada, mas a gente vê aquilo ou sente aquela mensagem e tem vontade de chorar, há uma libertação instantânea de meu Deus, eu sinto que realmente sim, eu passei por isto, faz todo o sentido, e começamos logo a fazer uma data de conexões. Há uma verdade que encaixa com a nossa alma, eu acho que é essa a realidade. Por exemplo, nunca me aconteceu, não vou dizer que não venha a acontecer, né? Mas nunca me aconteceu propriamente uma, como é que eu ia dizer,
uma pessoa que me dissesse: Olha, Rafaela, ouvi a tua leitura, mas não me disse nada, não fez qualquer tipo de sentido. Não, isto nunca me aconteceu. Não vá, lá está, não vou dizer que nunca vai acontecer, nem estou a dizer isto para convencimento, mas é algo que nunca realmente me aconteceu, por isso eu acredito que realmente aquilo que a pessoa ouve faz sentido de alguma forma. E sempre que eu tenho muito o vosso feedback, é muito: Meu Deus, faz todo o sentido, porque eu nesta vida sou assim, assim, assim. Por exemplo. Tenho um exemplo ótimo para vos dar. Obviamente, sem revelar aqui qualquer tipo de identidade, mas, por exemplo, eu tive uma cliente minha numa consulta de vidas passadas que fez parte da guerra, foi um cavaleiro em vidas passadas. Nesta vida, ela é mulher, mas nesta vida que nós tivemos acesso, ela era um homem. E ela defendia o país dela, portanto, era um cavaleiro, ia muitas vezes para as guerras e morreu num campo de batalha de uma forma muito violenta, foi uma guerra muito violenta, como são as guerras, não é? Naturalmente, e ela morreu, portanto, nessa mesma guerra. E quando eu ouço a partilha dela depois da nossa consulta, ela chorava imenso, ela chorava e dizia: faz todo o sentido, porque realmente eu nesta vida não consigo ver filmes de tempos medievais. Ela sempre que via um filme medieval que envolvesse uma guerra, ela entrava em ataque de ansiedade e ataque de pânico. Ela não sabia nunca porquê, ela só sabe que ficava logo super ansiosa, tipo mãos a começar a suar, coração super acelerado e não conseguia assistir a este tipo de filmes. Então o que é que acontece? Fez todo o sentido, não é? Foi uma verdade que ela, quando começou a ouvir o que eu lhe estava a dizer, aquilo fez-lhe todo o sentido, ela começou a chorar pela morte dela, é algo que a gente sente, a nossa alma sente. Muitas das vezes acontece sentirmos arrepios, por exemplo, também é uma confirmação de que aquela é uma verdade para nós. A gente arrepiar-se através de uma informação, ouvimos aquilo e dizemos: Ai, estranho, até me arrepiei, realmente isto faz sentido, não é? Por exemplo, uma coisa que eu também costumo partilhar muito, quem faz sessões de vidas passadas comigo também sabe, que é muito normal vocês, por exemplo, eu relatar uma situação, dizer: Olha, uma ideia, uma imagem que eu tenho aqui tu é que de facto tu eras assim, eras assado, vivias ali, a tua casa era muito assim, 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 e aquela pessoa ter uma imagem de repente daquela situação. Isto também acontece no tipo de leituras que eu faço, ok? Não propriamente regressão, hipnose, mas no tipo de leituras que eu faço, isto também acontece. O que é que aconteceu aqui? Houve um desbloqueio de uma memória, não é? A alma revelou uma memória de forma instantânea, tipo, literalmente assim de repente, para que a pessoa pudesse visualizar. Então acontece muitas vezes a pessoa dizer-me: Rafael, olha, foi uma imagem super rápida, eu nem consegui ter muito noção, mas foi rápido, foi instantâneo e rapidamente desapareceu. Ou então, realmente eu vi, mas lá está, não consegui ter percepção de nada, foi uma coisa muito vaga. Ou então acontece mesmo as pessoas dizerem que não conseguiram ver. E está tudo certo. Ok? Nós temos todos diferentes tipos de visão, tipos de evolução. Obviamente que não é isso que faz alguém mais do que alguém, nada disso. Simplesmente estamos em vários níveis de crescimento e às vezes há pessoas que estão um bocadinho mais sensitivas e conseguem ver, há quem não esteja, e está tudo bem. O que é importante também dizer isto? O que é importante, aliás, dizer disto? Um, Estas imagens que nos são desbloqueadas de vidas passadas são imagens que, lá está, é a nossa alma a desbloqueá-las, mas são sempre a primeira imagem, no caso, é sempre a primeira. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a centésima, a milésima, já nada disso são imagens da nossa memória, dos nossos registros que a alma nos está a mostrar. Já é o nosso ego, a nossa imaginação, a nossa mente, a manipular um pouco aquilo. Portanto, efetivamente, só realmente a primeira imagem que nos vem é realmente a verdadeira. As que vêm depois já não são propriamente verdade. Portanto, porque é doloroso? Porque vai haver alguma coisa que nós vamos ouvir que vamos conseguir relacionar. Vai haver qualquer coisa que a gente vai escutar e vai dizer: Isto faz sentido para mim, é instantâneo. E muitas das vezes, quando é em caso, por exemplo, de regressões, não é? Que nós estamos mesmo a conseguir ver, estamos num estado de hipnotização, desculpem, não me estava a sair, e realmente nós estamos a conseguir ter acesso e estamos a conseguir ver e visualizar, e a pessoa que nos está a orientar, não é? A conduzir nesse estado de hipnotização, a pessoa vai nos dizendo, portanto, o que é que estás a ver, como é que tu te estás a sentir, estou com medo, faz-te conta, não é? Mas porquê é que estás com medo? O ambiente à tua volta é assustador ou é triste? O que é que tu sentes nesse ambiente? Portanto, a pessoa vai sentindo aquilo, não é? Uma coisa que se sente.
E depois é o que eu digo, há informações que assim que a gente ouve consegue logo relacionar com o momento presente, com a nossa vida atual e diz, oh meu Deus, é por isso então que eu sempre que vivo aquilo eu passo mal e há uma libertação instantânea. Agora, outro motivo também por ser doloroso, vai haver vidas que são dolorosas, está bem? Porque temos que reparar que, à medida que nós vamos passando de vidas para vidas, nós também vamos evoluindo, mas temos que ter noção de que vidas nossas mais antigas não temos a evolução que temos hoje. Graças a Deus que hoje já a temos, não é? Por isso é que às vezes há coisas que nós ouvimos de vidas passadas e que pensamos assim, mas eu hoje nunca faria as coisas desta maneira. Ainda bem, como é óbvio, eram outras fases, eram outras épocas, era um outro tipo de evolução, mas às vezes há vidas que são muito dolorosas, não é? Nós, às vezes, quando queremos saber porque é que não nos damos bem com aquela pessoa, o que é que aconteceu com aquela pessoa, há informações que são complicadas, não é? Por exemplo, eu recordo-me também que já fiz uma consulta a uma pessoa que numa vida passada se tinha suicidado, tinha terminado a sua vida, e assim que ela ouviu aquilo, ela relacionou com uma fase da vida dela, posteriormente também teve uma pessoa da família que se suicidou, enfim, aquilo para não entrar em muitos detalhes, porque foi realmente uma coisa muito delicada também, e para vos explicar tenho que estar a ser muito específica, com a família e essas coisas todas, então não acho correto também o estar a fazer, mas o que é que acontece? Ao fim e ao cabo, aquilo assim que aquela pessoa ouviu é doloroso, não é? Nós pensarmos, meu Deus, eu em vidas passadas já terminei com a minha vida e por isso é que se calhar hoje isto e aquilo e por isso é que não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, é realmente uma coisa que às vezes é chocante. É chocante nós sabermos certas coisas que nos fizeram, já houve pessoas que nos magoaram, nós já nos magoámos a nós mesmos, já fizemos mal a outras pessoas. Pode acontecer, não tem que ser certo, ok? Mas há vidas em que isso acontece, em que nós já roubámos pessoas ou já matámos alguém, portanto, há realmente vidas que são duras e há sempre um porquê por trás dessa situação. Há sempre um porquê de nós nos termos suicidado, no caso, ou há um porquê daquela pessoa não dar-se bem connosco hoje em dia, porque nós em vidas passadas fizemos aquilo, e termos essa percepção dói, está bem? Porque não porque a gente se lembra, ok? Mas porque a nossa alma recorda-se daquele momento, a nossa alma, assim que ouve aquela informação, tem aquele momento de recordar, aquele virar de chave, aquele clique, dizer sim, eu já vivi isto e vamos libertar. E por isso é que eu digo muitas das vezes em consultas de vidas passadas que eu faço para vocês chorarem, permitirem-se mesmo, não travar, porque é um momento que é exatamente para esse propósito, não é? Um, e vamos aqui também um pouco de encontro a outra coisa que eu queria falar e que também foi perguntada, que foi realmente então qual a importância de fazer as sessões de vidas passadas? Qual é o propósito? Olhem, uma coisa que eu falo muitas das vezes a pessoas que às vezes querem saber um bocadinho mais de vidas passadas ou que estão um pouco indecisas se fazem, se não fazem, aquilo que eu falo logo e alerto logo é se queres fazer esta sessão porque simplesmente tens curiosidade de saber que viveste na era medieval ou que tiveste aquela situação ou que fizeste aquilo, então não vale a pena. Porque eu não vejo esse o propósito das sessões de vidas passadas. Eu vejo as sessões de vidas passadas como propósito de nós curarmos feridas ancestrais, de nós curarmos karmas que não foram curados, de percebermos o que é que nós temos que fazer diferente nesta vida para deixarmos de passar por aquela situação ou de termos certos padrões nesta vida ou de repetirmos constantemente o mesmo tipo de relacionamentos, portanto, há um propósito maior por trás das consultas de vidas passadas, que é realmente desbloquear traumas, compreender o porquê de certas coisas, perdoar certas pessoas que já em vidas passadas nos fizeram mal e por isso temos que perdoar nesta, senão na próxima vida vai acontecer isto, isto e aquilo. Então, eu acredito que o propósito das consultas de vidas passadas é efetivamente nós curarmos, resolvermos, libertarmos e aprendermos. E se não está a ser muito esse o nosso foco, ou se não é esse tanto o nosso propósito ou a nossa intenção com a consulta, eu acho que mais vale esperar algum tempo, não é? E quando nos fizer mais sentido por esse motivo, aí sim fazer. Porque, claro que eu não vou dizer que não é giro sabermos, ok? Também acho que não estaria a ser honesta se vos dissesse isso, eu acho super giro, ou seja, tipo, eu adoro que me digam, olha, tu já fizeste isto, já fizeste aquilo, é super giro, sim, mas qual é o propósito, não é? Há um propósito para isso, porque depois também, certamente, há alguma coisa que eu tenho que aprender com isso, há alguma coisa que eu tenho que melhorar com aquela situação, e tenho que estar disposta a isso também, não é? Porque senão acaba por ser uma informação que também não me acresce muito. Ah, ok, fui isto, ok, pronto, ficamos assim, não é? Não, fui isto, e então, o que é que aconteceu nisso? Ok, ok, já estou a perceber, realmente eu nesta vida sinto isto, isto e isto. Espera lá, por isso é que, né? Portanto, já estou mais ou menos a perceber a ideia. Por isso, aquilo que eu costumo dizer é,
O que é preciso para iniciar uma consulta de vidas passadas? Vontade, ok? Vontade. Sentir que estamos prontos, porque temos que ter noção de que podemos saber qualquer coisa e depois nem é só isso. Eu acredito que à medida que nós vamos fazendo sessões de vidas passadas, ou seja, nós não ficamos a saber tudo das nossas vidas passadas numa só sessão, é algo que nós vamos sabendo à medida que as vamos fazendo, seja em regressão, hipnose, seja em leituras de outra forma, que é como no caso eu faço, com cartas, numerologia, mas eu acredito que vamos ficando a saber, percebem, à medida do tempo. Portanto, nós temos vários karmas, a verdade é esta, nós temos vários karmas, nós temos várias aprendizagens, nós temos várias curas a fazer, nós não temos só um karma, não temos só uma aprendizagem, temos várias. E é à medida que vamos fazendo as sessões de vidas passadas que nós vamos ficando a saber então o que é que nós temos que trabalhar e resolver. E eu também acredito que aquilo que nós ouvimos numa sessão é aquilo que a nossa alma, a nossa evolução, a nossa mentalidade, a nossa preparação espiritual está pronta para ouvir. Porque se há coisa que eu acredito é que a espiritualidade tem uma sensibilidade muito, muito grande, e, portanto, tem muita sabedoria, evidentemente, naquilo que está a fazer, e por isso tudo o que chega até nós numa sessão de vidas passadas é aquilo que ela sabe que nós estamos prontas para ouvir. Porque o que seria, não é? Eu não estar assim tão pronta para ouvir uma certa informação e a espiritualidade colocar-me ali a saber uma data de coisas, se calhar não ia correr bem. E pode mesmo não correr bem, não é? Podemos entrar em choque, pode mexer connosco mesmo a nível físico, a nível emocional. Por isso é que eu vos digo, façam isto também com pessoas de confiança, não é? Pessoas profissionais e que vocês realmente sintam a energia daquela pessoa. Informem-se bem, todas essas coisas, é muito importante mesmo. Mas lá está, temos que sentir que estamos prontos, não é? Para receber. Nós não sabemos o que é que vamos receber, nós não sabemos que informação vamos ter, portanto temos que estar mesmo de coração aberto para perceber que podemos ouvir alguma coisa que a gente não gosta tanto, podemos ouvir uma coisa que a gente possa ficar triste, como podemos ouvir uma coisa que venha a justificar o porquê de certas coisas, portanto temos que estar preparados e prontos para isso e temos que efetivamente querer trabalhar aquilo que a espiritualidade nos possa colocar, não é? Como um desafio trabalhar. Ou seja, não ser só, sim, que giro, ok, agora arrumo as coisas e venho cá para a semana. Não. Ter realmente esta sensibilidade de, ok, se eu tenho que trabalhar isto em mim, eu preciso trabalhar isto em mim, faz sentido, porque realmente eu atraio isto, ou eu estou sempre a viver este tipo de situação, e então ter também esse propósito, está bem? Por isso é que eu, por exemplo, quando as pessoas terminam uma consulta, neste caso a primeira sessão de vidas passadas comigo e me perguntam se podem agendar, por exemplo, ao próximo mês, eu não recomendo muito isso. Aquilo que eu recomendo nas minhas sessões é haver um espaço de tempo de sessão para sessão de 2 meses e meio a 3 meses, ok? Porquê, já agora? Porque se o propósito destas consultas é nós também podermos usar para a nossa evolução e trabalho, não é? Individual, pessoal, tem que haver tempo para isso. Não é que eu acredite que em 2 meses e meio, 3, a gente possa mudar logo todas essas coisas, mas já houve ali um espaço-tempo para nós investirmos, para nós pensarmos, para nós começarmos a trabalhar aos poucos, não é? É porque há de ser sempre um trabalho para a vida. Portanto, eu acredito que, até porque também é uma coisa que mexe com a nossa energia, não é? E que também, parecendo que não, vocês podem não sentir, mas eu ligo-me à vossa energia, vocês também me estão a enviar a vossa energia inconscientemente e também é uma coisa que acaba por ser desgastante. Portanto, estarmos sempre a colocar a nossa energia em sessões de vidas passadas, eu não acho saudável e de vários livros de grandes professores de vidas passadas e que já fizeram. Que já testaram e que descobriram até mesmo as vidas passadas, começaram a testar, começaram a entrar nesse meio, também recomendam um espaço-tempo maior e por isso faz todo o sentido para mim também fazer o mesmo. Por isso é que eu digo muitas vezes a vocês: olha, agora se calhar, acho que se calhar 2 meses e meio, 3, mas mesmo assim, mesmo eu não marco, peço mesmo que ao fim de 2 meses e meio, 3, vocês mais ou menos sintam como é que estão, se faz sentido, se conseguiram trabalhar mais ou menos aquilo que queriam, se não, é para vermos então se damos continuidade. Mas, portanto, é algo que a gente vai fazendo, está bem? Portanto, eu acredito que a importância das vidas passadas é realmente essa. Para quem perguntou qual a importância, o porquê, qual o propósito, é realmente evolução da nossa alma, poder trabalhar coisas que nós não fazemos ideia nesta vida do porquê e que em vidas passadas realmente nós temos a justificação e já temos então aqui algum material disponível para trabalhar. Depois, também tinha aqui uma pergunta que era se é possível saber o porquê de certos conflitos nesta vida e vai um bocadinho de encontro àquilo que eu já falei. Sim, é totalmente possível nós perguntarmos, olha,
Porque é que eu nesta vida não me dou bem com esta pessoa, porque é que esta pessoa é isto e aquilo. É possível sim, nós numa consulta ficarmos a saber o porquê, um bocadinho da vossa história, é o que eu digo, é aquilo que a espiritualidade quiser entregar. Isso já não está propriamente nas minhas mãos, é algo que a espiritualidade vai sentir entregar e está tudo certo. Um, e, por exemplo, em caso de hipnose, também é possível a pessoa ver aquela pessoa à sua frente, falar com ela, enfim, há muitas coisas. É um mundo, como eu vos digo, é realmente um mundo. E neste episódio não é possível falarmos de tudo, por isso até é algo que, se vocês quiserem, partilhem comigo. Se querem novamente aqui depois uma parte 2 mais lá para a frente, para falar sobre outras coisas. Um, e é basicamente isso. Portanto, eu acredito, assim, para concluir, que realmente vidas passadas têm o propósito de nos poder fazer evoluir, detectar quais são os nossos karmas. Por exemplo, também me perguntaram uma coisa que eu estava a me esquecer: o que é que eu fico a saber numa consulta de vidas passadas? Olha, depende muito, não é? Depende muito o que é que a gente fica a saber de umas de vidas passadas, mas geralmente aquilo que eu gosto de ver é o karma. Portanto, em todas as sessões, se a pessoa quiser fazer a leitura completa, é realmente o karma. O karma, ou seja, ficar a saber qual o karma que tem nesta vida, porque é que tem esse karma, o que é que ela fez para agora ter que passar por aquela situação e como poder destravar, como poder libertar. A aprendizagem nesta vida é outra coisa que eu também acho importante, que é que nós vimos aqui aprender e trabalhar que não aprendemos e não trabalhámos em vidas passadas, e portanto nesta vida somos postas à prova ou postos à prova para poder trabalhar. E por último, também os relacionamentos. Portanto, também dou a possibilidade, se a pessoa quiser trazer um relacionamento específico, nós ficarmos a saber. Ou então, se não quiser, cá também quem diga: olha, não tenho ninguém específico que a espiritualidade me quiser falar, estou aberta a receber. Vemos então ali o que é que sai para ser falado. E às vezes varia, às vezes é familiares, outras vezes é relacionamentos amorosos ou ex-relacionamentos amorosos, amizades, filhos, vai dependendo muito. Acho que fiz assim mais ou menos uma parte geral sobre vidas passadas e falando um bocadinho, por exemplo, que eu deixei este tópico para o final, sobre coisas que eu sei de vidas passadas minhas. Eu achei giro, porque isto foi uma coisa que ainda tive algumas de vocês a perguntar se eu sei alguma coisa e se podia partilhar aquilo que eu sentisse vontade sim, que eu sentisse, não é? Partilhar, uma à vontade em partilhar, era isso que eu queria dizer. E olhem, eu já fiz consultas de vidas passadas, eu adoro, e posso-vos dizer que eu acho que só mesmo quem faz sabe o verdadeiro sentimento, porque é algo que, como eu disse, não se explica, sente-se, e é uma coisa assim meio louca, entre aspas, não é? Não levando também no sentido literal da palavra, mas é assim algo mesmo wow, é uma coisa que até mexe connosco nos dias seguintes, porque é algo que a gente vai pensando, é algo que a gente muitas vezes pode ficar a libertar, a gente pode ficar a chorar mais do que no próprio dia da sessão, portanto há ali uma libertação que está a ser feita de alguns dias, mas eu adoro, sabem que eu até escrevi aqui para vos contar e não me esquecer que eu fui a um retiro espiritual em que eu não sabia que ia haver esta possibilidade de nós podermos ter acesso a vidas passadas, e assim que eu soube que havia essa possibilidade, eu quis ir. Sentia-me preparada, sentia-me pronta, e foi uma altura em que eu já tinha uma tatuagem que tenho aqui no meio do meu peito que diz Alma Livre, que eu até falei na minha página um bocadinho da história dessa tatuagem, e por isso é que depois criei a Masterclass da Alma Livre. Ou seja, eu tatuei esta tatuagem simplesmente por achar bonito o nome Alma Livre, ficava assim na cabeça, não é? Ser livre, trabalhar a nossa liberdade emocional, mental, tudo, e nunca pensei que viesse a ter um significado tão maior. E foi aí que eu percebi o significado. Portanto, eu fui para esse retiro já com esta tatuagem, muito recentemente. Tinha, penso que um mês e meio, dois, portanto, foi algo mesmo muito recente, não tinha a tatuagem há muito tempo. E estou a fazer, portanto, uma sessão de vidas passadas, em que a pessoa estava à minha volta a trabalhar a minha energia e eu ia tendo várias imagens, várias visualizações, e eu tive então uma visão de vidas passadas, foi incrível, foi uma coisa assim super intensa. Eu tive um acesso a uma vida passada minha em que eu vivia assim meio que num povo indígena, portanto assim meio uma cultura assim mais de índio, sabem? E eu adoro, e vejo justificar, lá está, o porquê de muitas coisas. Por exemplo, eu lembro de uma vez estar a passear em Lisboa e estarem lá, assim, uns índios a tocar naquelas flautas de madeira,
e aquilo emocionou-me tanto que eu comecei a chorar, foi uma coisa assim instantânea, aquilo emocionou-me, eu estar a ver aquela mulher a dançar enquanto o homem tocava naquela flauta, eu fiquei assim maravilhada a ouvir aquilo e a liberdade com que ela dançava, não sei explicar, eu estava a ouvir aquilo e tive assim imediatamente vontade de chorar, e lá está, novamente, o meu corpo não sabia, mas a minha alma reconhecia aquela situação de algum lado. Então, essa vida passada, eu tive uma visão minha de estar a dançar numa praia, eu não era nada, lá está, daquilo que sou. Tinha assim o cabelo muito género de afro, que eu adoro, cheio de caracóis, umas argolas gigantes assim em linha. Eu lembro-me, há muita coisa que eu tenho de imagem, uma saia larga, estava assim de pés descalços na areia de uma praia, a dançar, só que ao mesmo tempo eu sentia-me muito triste. Ou seja, eu estava ali a dançar numa liberdade, numa leveza, mas eu sentia-me pesada dentro de mim. E naquele momento em que eu estava a ter essa visão, eu comecei a sentir o meu corpo muito pesado. A sensação que eu tive, e isto pode parecer assim um bocadinho assustador de se ouvir, mas eu não senti medo na altura, ok? Mas ouvindo pode ser assim um bocadinho estranho, mas parecia que eu estava dentro de um caixão, sabem? Eu senti que eu estava, tipo, braços, cabeça, estava tudo assim comprimido, tudo apertado, e foi aí que eu percebi, ok, eu estou com esta leveza a dançar, mas eu estou pesada, e é quase como um sentimento de morte, sabem? Que eu estava a ir para a morte, qualquer coisa assim do género que eu senti, e naquele momento eu tenho uma imagem de um homem que me agarra para me levar a uma cerimónia. Portanto, o que é que eu percebi? Eu ia casar com um homem, era o dia do meu casamento, era uma cerimónia, só que eu não queria casar com aquela pessoa, e eu percebi que aquele homem que me estava a agarrar era o meu pai de vidas passadas. Não quer dizer que seja o meu pai desta vida, mas eu percebi logo, foi uma coisa assim instantânea. Quando vi ela agarrar-me assim na mão, eu disse: Esta pessoa é meu pai. Foi uma coisa instantânea, foi incrível. Um, portanto, eu comecei a perceber que eu ia casar e eu não queria casar com aquela pessoa. E a meio da cerimónia, eu literalmente começo a fugir. E essa pessoa que me tinha levado para o altar, que eu senti que era uma presença paternal, ele agarrou-me para eu não fugir aqui na minha anca do lado direito, assim, na minha cintura. Ou seja, apanhava aqui um pouco também o meu útero, ovários, e eu comecei a sentir uma dor tão grande ali, tipo, foi uma coisa assim inexplicável. Isto tudo olhos fechados, não é? E estar a ser conduzida por música e tudo mais, eu sabia que tinha alguém a trabalhar a minha energia, mas eu senti uma força tão grande, eu sentia até mesmo aqui a parte de trás das costas a doer, porque foi um agarrar mesmo, tipo, não vais fugir daqui. E naquele momento, a pessoa que estava a trabalhar a minha energia foi exatamente colocar as mãos no sítio onde eu estava a sentir dor. Foi uma coisa assim chocante, eu não vos sei explicar, mas no momento em que eu senti que aquela pessoa nas vidas passadas me estava a agarrar, ela foi com a sua mão aqui e ficou aqui há algum tempo, e foi nesse momento que eu chorei, chorei e chorei. Não sei explicar-vos, assim, lá está, e aquela pessoa que trabalhou comigo essa vida passada disse-me exatamente: não tentes procurar justificação, tipo, não tem que haver às vezes uma justificação, é tu sentes, chora, deixa de ser conduzida, não fiques a pensar porque é que eu estou mais na tua cabeça ou mais nos teus pés, deixa-te simplesmente levar, eu vou estar a trabalhar a tua energia, portanto deixa-te ir até onde sentires segura. E naquele momento em que eu realmente senti este aperto grande e uma dor super grande deste lado, e ela vem aqui com as mãos, eu choro imenso, 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 imenso. E foi no momento que eu percebi disso e de outras vidas, porque eu nessa sessão tive acesso a duas vidas minhas, e se calhar antes de contar assim a mensagem que eu senti forte, uma das outras vidas que eu tive, eu vi-me assim numa cabana de madeira, muito solitária à volta, portanto não havia muita coisa, não havia propriamente assim uma população, não era uma cidade, era quase assim, como é que eu vivia numa floresta, sabe? Não tinha nada ao pé. E eu estava dentro de casa, eu visualizei-me grávida, portanto eu vi que estava grávida, não de muitos meses, poucos meses, mas eu sentia, lá está, é aquela coisa, é deixar-nos conduzir. E por isso é que se nós temos medo de fazer isso, se calhar não é o ideal fazermos, porque não vai ter esta fluidez, não é? Então é realmente deixar-nos ir, e onde tivermos que ir a gente vai, com a segurança de que estamos sempre protegidas, quando estamos obviamente em boas mãos. Mas imediatamente eu pensei: eu estou grávida, de repente quando olho para a barriga eu vejo realmente ali uma certa redondeza ali à volta,
parte assim mais redonda na minha barriga, e eu estava a trabalhar com ervas em cima de uma mesa de madeira, que é engraçado, porque hoje em dia eu gosto, mas até nem é uma área que eu tenha tanto assim, que eu trabalho ou que eu coloco muito em prática. Gosto, mas trabalham mais isso para mim do que eu para alguém, ou seja, mais ao lado de fitoterapia. Mas eu estava realmente a trabalhar em ervas, a esmagar ervas, olha, não sei, mas eu estava a trabalhar muito nisso, e entraram dois cavaleiros assim à bruta dentro dessa casa e a levarem-me, e eu lembro perfeitamente desta imagem que eu senti que as minhas unhas estavam a querer cravar no chão de madeira para aquelas pessoas não me levarem, ou seja, eu podia mesmo fazer força para não sair daquele sítio. E foi naquele momento que eu vivi esta situação, e depois é que tive a visão daquela mulher dançar na praia e fazer parte de um povo indígena, que eu pensei, eu em todas as vidas, isto veio de repente, eu não sei se foi em todas as vidas, porque eu só tive acesso a duas, e certamente posso ter mais, não é? Mas eu imediatamente veio uma mensagem de, meu Deus, em todas as vidas eu tentei ser livre e eu não conseguia. E isso naquele momento mexeu muito comigo. Eu lembro-me que chorei, 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 e aquela pessoa, eu sentia assim, muitas das vezes um certo toque na cabeça, um certo toque no coração. Aquela pessoa estava a trabalhar a minha energia e eu estava numa libertação gigante. Porque eu senti realmente que eu estou a tentar libertar-me em todas as vidas, e eu comecei a relacionar isso com a minha vida, nesta reencarnação, em que, e um dia eu acredito também que vos vou falar um bocadinho sobre isso, em que eu tentei muitas das vezes libertar-me de certas pessoas, tentei libertar-me de muita e muita coisa, muitas das vezes não consegui. Um, Agora já consigo, mas durante muitos anos não conseguia, e eu comecei a perceber, por isso é que eu às vezes atraio situações em que eu tenho mesmo que colocar a minha força e não deixar que orientem a minha vida, que mandem na minha vida, que digam que tenho que fazer desta forma. Então, isto foi uma coisa realmente muito profunda para mim, em que eu percebi, ok, eu em todas as vidas tentei sempre ser livre e nunca consegui ser livre. E foi tão bonito, porque naquele momento eu lembro-me da alma livre que eu tinha acabado de tatuar, tipo, há um mês e meio, um mês atrás, e começo a pensar, meu Deus, como é que é possível? Porque eu senti conexão com aquela tatuagem e agora sim faz sentido. Um, no caso com aquela frase, não é? Alma livre, e foi realmente uma coisa assim que se fez luz na minha cabeça. Outras consultas que eu também já tive de vidas passadas, eu sei que venho dos tempos medievais, eu em praticamente a maior parte das vidas que eu tenho, ou são assim povos indígenas, ou coisas mais, por exemplo, bruxaria, portanto acho que faz todo o sentido do porquê de eu fazer o que faço hoje, não é? Tinha mesmo que me parar a esta área. Mas eu sinto que eu vim agora a esta vida para trabalhar o que eu faço, mas afirmar com força aquilo que eu faço, sabem? Sem o medo do julgamento, sem o medo do que vão achar de mim. E as vidas passadas tiveram um papel muito importante nesta situação, porque eu até lá posso-vos partilhar que eu já trabalhava, por exemplo, como taróloga, e quando me perguntavam o que eu fazia, eu ainda dizia que era designer, e eu já não era, ou seja, eu já não trabalhava na área do design, mas eu tinha tanta vergonha de dizer que era taróloga, com medo que a pessoa me fosse criticar, ou que fosse acusar, ou que fosse assim, ficar meio que, ai que horror, fazes isso. Sabem que eu acabava por dizer, trabalho no design, e já nem sequer trabalhava no design. Portanto, isto, se formos a ver, não foi assim há tanto tempo, não é? Se não fez ainda um ano, vai fazer, mas não foi assim algo que eu vos possa dizer há 5 anos atrás, não, é uma coisa recente. Um, e as vidas passadas deram-me força para isso, sabem? Foi eu sentir que não, calaram tantas vezes a minha verdade, mataram-me tantas vezes por fazer o que eu fazia, obrigavam-me a fazer coisas que eu não queria, tipo, eu nesta vida vou ser quem eu sou. E é uma coisa que eu sinto tanta vontade, sabem? Tanta força, que é realmente eu sou isto, e quem não gosta, não gosta, quem gosta, ainda bem que gosta, e quem não gosta está tudo certo, não é? Nós temos todos formas, visões, verdades diferentes, é o caminho individual de cada um, temos que respeitar, mas também têm que respeitar o nosso, não é? Não é só respeitar o outro, também temos que ter esse respeito, é algo que tem que ser mútuo. Mas as vidas passadas ajudaram muito nisso, porque hoje, assim que me perguntam o que é que eu faço, eu digo, e não estou sequer a pensar se vou ter julgamento ou se vão fazer cara feia, eu digo mesmo, sabem, ali quase com imposição de eu sou taróloga, ou eu faço mesa radiónica, ou sou terapeuta espiritual, não tenho qualquer tipo já de sim, de medo de dizer isso, mas durante muito tempo tive, ok? Então, se estás desse lado e trabalhas com a área holística e por vezes sentes essa vergonha, esse medo, não quero que penses que
o mal é teu ou que tu estás errada, não, é o teu tempo, está tudo certo. E eu também durante muito tempo tive essa vergonha e escondia, e não queria que as pessoas soubessem, portanto, pronto, portanto está tudo certo no nosso tempo. E lá está, olha, neste caso das vidas passadas foi muito importante eu afirmar realmente quem eu sou e a colocar a minha voz no mundo sem o medo do julgamento, sem, sabem? E claro que assim, não vou dizer que isso é algo que já está totalmente trabalhado, não é? É um processo, mas não é como era há uns tempos atrás. Ou seja, eu agora sei que sou muito mais vulnerável, eu partilho as coisas que eu senti e já não tanto com aquele sentimento de vergonha. Neste momento eu sinto vontade de passar e eu passo, e eu sei que as vidas passadas me deram muita força nisso. Então, como eu vos estava a dizer, eu sei que tive uma vida medieval e eu já trabalhava como taróloga nessa altura e os reis, foi algo que me partilharam, consultavam-me bastante para eu conseguir mais ou menos dizer-lhes quem é que havia de ganhar na guerra, que forma é que eles deviam de fazer, por onde é que eles deviam de atacar. Então eu era consultada, neste caso por reis, às escondidas, porque era mulher, não é? Logo aí já entendemos muita coisa, e depois era uma área que na altura também não era nada bem vista, portanto era uma coisa às escondidas, os reis não admitiam que faziam isto, mas que me consultavam para saber mais ou menos o que é que eles podiam fazer, quem é que ia ganhar, estas coisas todas. Então achei isso muito, muito engraçado e por acaso quando me foi partilhada essa informação eu senti mesmo, sabe? Eu fiquei tipo, uhum, eu senti, eu fiquei, sim, eu de certeza que eu já fiz isto. Pronto, não foi, não foi como naquele caso em que eu realmente visualizei, mas foi algo que assim que eu vi, eu arrepiei-me e senti, isto foi confirmação. Um, e olhem, é isto que eu tenho para falar com vocês e que eu registrei aqui partilhar contigo que estás deste lado a ouvir-me, no carro, quem sabe, a arrumar a casa, na praia, a dar uma volta, a caminhar. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste episódio. É um episódio realmente que eu já estava com muita vontade de gravar e até achei que ia só gravar mais lá para a frente, mas como foi algo tão pedido por vocês, está tudo certo. Aqui está ele e estou muito contente por o ter gravado, porque eu sei que é um tema que traz sempre alguma curiosidade e algumas dúvidas e quis tentar ser o mais clara e facilitar um pouco também na linguagem para ser mais fácil de compreender, porque é aquela coisa, isto é um mundo, como tudo, não é? Como qualquer área, é um mundo, tem sempre coisas para se saber e aprender, e as vidas passadas é mais uma dessas coisas. E olhem, espero mesmo que tenham gostado. Não sei se vocês um dia terão vontade de fazer, seja em regressão, seja de outra forma. Já sabes que se estiveres desse lado e sentiste vontade e de alguma forma pensaste, eu acho que estou pronta, eu sinto, é o momento. Se quiseres e sentires fazer comigo, terei todo o gosto de ler para ti, como é óbvio, de conectar-me com a tua energia e termos acesso às tuas memórias de vidas passadas. Podes obviamente mandar-me mensagem pela minha página do Instagram, que também está aqui no link afixado, Mercaba no Instagram. E é isso. Olhem, gostei muito. Espero mesmo que tenham gostado, do fundo do coração. Alguma dúvida que tenham, podem partilhar aqui, ou alguma coisa que queiram saber, ou queiram partilhar, ou até mesmo se já fizeram alguma coisa voltada a vidas passadas e queiram partilhar assim aqui na nossa comunidade de almas livres o que é que aconteceu e o que é que sabem, estejam à vontade que eu também vou amar ler, que é tipo, este assunto para mim eu amo. Eu amo saber estas coisas, portanto estão totalmente à vontade para o fazer. Olhem, vemo-nos no próximo episódio, que eu ainda não sei o que vai ser, mas há de surgir, quando tiver que surgir, está tudo certo. Um beijinho muito, muito grande. Obrigada mesmo por estares deste lado e muita luz no teu coração. Beijinhos.